depois do tarifaço fake do Donald Trump, que virou uma tarifinha. O tarifaço, primeiramente anunciando a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, e o autor da Lei Magnitsky com uma vergonha danada. Saiu no Jornal Nacional ontem. O cara olhou para a notícia e frisou o seguinte: estão acabando, estão deteriorando com a Lei Magnitsky, pelo amor de Deus. A Lei Magnitsky vai perder a sua credibilidade. O autor da lei, certo? Aí eles anunciam o caso contra o Moraes, cortina de fumaça, tática de extrema direita. Anunciam um tarifaço de 50%, porém com 700 exceções. Viraram uma piada mundial, internacional. É o Trump sendo Trump. O José Sarney, talvez a gente discorde dele em alguns pontos, mas eu achei interessante um discurso que ele fez hoje, se solidarizando com o ministro Moraes e afirmando o seguinte: meu avô sempre dizia, nunca siga um doido, porque o doido não sabe para onde vai. E todo mundo deu uma gargalhada, né, daquelas, fazendo alusão justamente ao Donald Trump. Meus amigos, mas vamos aqui. Olha só, o Lula vai entrar para a história de novo. Já está na história de novo. O desemprego recuou para 5,8%. Dados divulgados hoje, 5,8%. O que vai acontecer daqui a pouco? O Brasil em pleno emprego. E saiu também pesquisa para a presidência da República hoje. Olha só o resultado. O Lula ganha a eleição no primeiro turno. Eu vou trazer um vídeo do deputado federal Lindenberg Farias muito rapidamente, onde ele comenta esses dois pontos. Pesquisa Atlas e a questão do desemprego, que caiu mais uma vez. Assistam. Gente, duas excelentes notícias para começar o dia. Primeiro, Lula dispara na pesquisa Atlas. Segundo, chegamos ao menor desemprego da nossa história, 5,8%. Parabéns, Lula. É um feito incrível. Até porque a gente sabe como a gente pegou esse governo desse Bolsonaro, o desemprego alto. Então, 5,8%. Mas vamos para a pesquisa. Olha, Lula cresceu. No primeiro turno ele tem 48,5%. Tarcísio, 33%. Os outros 15%. Cenário do segundo turno. Ganha de todo mundo. Mas o mais importante é que a aprovação do governo melhorou bastante. E pela primeira vez nesse último período, você sabe que teve uma campanha de fake news sobre PIX, sobre tudo aquilo, que a desaprovação estava na frente da aprovação. Agora não. 50,2% aprova o governo. A aprovação está na frente. E só vai melhorar, porque essa pesquisa do campo foi agora no dia 28. Não pegou todo esse efeito nefasto dessa política do Trump e do Bolsonaro. Porque aqui é uma aliança entre traidores da pátria com uma potência estrangeira. E eu não tenho dúvida que o Lula vai cumprir esse papel com uma liderança defendendo o Brasil, os interesses nacionais nesse momento, porque o Brasil é dos brasileiros. Vamos com tudo, Lula. Tá aí as palavras do deputado federal Lindenberg Farias, e eu digo uma coisa a Vossa Excelência, deputado. A eleição vai ser decidida no primeiro turno. O senhor citou aí, o Lula tem 48,5% das intenções de voto, contra 33% do governador falsário lá de São Paulo, Tarcísio. 48,5%, falta 1,5% mais um voto para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno. Os outros candidatos juntos, somados, figuraram com 15%. E observem a disparada da aprovação. Vamos analisar aqui as coisas. O início do ano foi terrível com aquela questão do PIX, como bem frisou Lindenberg. Depois a questão da inflação dos alimentos. E o governo Lula foi caindo. Mas o que eu acho interessante no presidente da República é a sua resiliência e o seu otimismo. As coisas vão melhorar, vem coisa boa por aí. Dito e feito. O governo está entregando agora. O governo está entregando aquilo que prometeu agora, acabou com a fome no país. Reduziu o desemprego drasticamente. E a aprovação já está em 50,2%. Eu digo que é mais, eu digo que já está em 60%. Anotem o que eu estou falando. Repercutiu muito no mundo um trecho da fala do presidente Lula ao jornalista do The New York Times antes do tarifaço virar um tarifeco. O Lula deu uma aula para o Trump. Repercutiu no mundo, uma surra moral. Assistam aí esse trecho.
Por favor. O comportamento do presidente Trump fugiu a todo o padrão de negociação e de diplomacia que se conhece no mundo. Quando você tem divergência comercial, divergência política, você pega o telefone, marca uma audiência, você conversa por telefone e você tenta resolver o problema. Possivelmente ele não saiba que aqui no Brasil a justiça é independente do poder executivo e do poder legislativo. Eu não comento decisão da Suprema Corte. Quando ela decide, a gente cumpre. Tá aí a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jornal The New York Times. E eu queria lembrar aos senhores e às senhoras que essa fala do presidente Lula repercute fortemente nos Estados Unidos. Porque observem, o Trump sofreu uma pressão dos diabos. Graças ao trabalho operoso do ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Geraldo, primeiramente, se reuniu com as Big Techs para falar sobre o tarifaço. Depois o Geraldo se reuniu com empresários norte-americanos e foi minando o Trump, foi comendo pelas beiradas, conversando com setor a setor, mostrando os prejuízos que ambos os lados sofreriam e que os Estados Unidos, em especial, sofreriam também. E mostrando com dados o que de fato iria ocorrer. E o que estava se apregoando era uma mentira sobre a balança comercial Brasil e Estados Unidos e Brasil. Parabéns, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Quem pensa que o Trump não é pressionado nos Estados Unidos está pensando equivocadamente. Quem fala isso mente para o povo, né? Trump não precisa de ninguém. Aquela soberba, aquela pedância, aquela prepotência. Precisa. E está ferrando o Partido Republicano que não fará o sucessor. Anotem o que eu estou dizendo. Hoje amanheceu brigando com o Canadá, porque o Canadá está querendo se livrar dos Estados Unidos, ampliar o seu comércio externo, e o Trump vai impor agora a sanção de 35%. Não sei se vai recuar, porque ele vai e volta, né? Mas hoje já está brigando com o Canadá de novo, tá certo? Eu queria lembrar os senhores e as senhoras que o presidente Lula, essa aprovação vai disparar ainda mais. 17 milhões de famílias vão receber gás de graça, gás de cozinha de graça. O Vale Gás vai começar a vigorar agora. E eu não sei se vocês estão sabendo, o ex-deputado Vadir Damus, ele quer entender o motivo do gás não ter baixado no Brasil. A Petrobras anunciou a baixa no preço, mas o gás continua com o mesmo valor no mercado. O que está acontecendo? O Lula deu 48 horas para que as empresas distribuidoras de gás expliquem o motivo dos preços aos consumidores. Que, vejam só, senhores, deveria ter havido uma redução de 14% no preço do gás. É a Secretaria Nacional do Consumidor, comandada por Vadir Damus, que está à frente dessa empreitada para diminuir o gás de cozinha da tua casa. Coloca a fala dele aí, rapidinho, 30 segundos. Por determinação do presidente, nós queremos saber das empresas exatamente quais são os critérios de essa proporção ser tão diferente em relação ao consumidor final. Queremos de forma transparente, consistente, que as empresas nos informem. Por quê? Houve aumento nos outros componentes da precificação, houve aumento do preço da logística, do preço do transporte, houve aumento na tarifação tributária. Nós queremos saber. Então elas têm que nos informar. Então, nesse sentido, ontem mesmo, nós notificamos as empresas distribuidoras, assinando um prazo de 48 horas, para que elas expliquem essa decisão de praticamente manter para o consumidor final o mesmo preço que vinha sendo praticado antes dessa decisão da Petrobras, que reduziu o preço da molécula de gás no dia de ontem. Nós somos calcados aqui em preceito do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece de forma muito enfática, de forma muito clara, que a informação para os consumidores deve chegar de forma transparente, de forma segura. As pessoas têm que saber, todos nós temos que saber, todos nós que somos consumidores. Nós não estamos aqui defendendo tabelamento de preços. Nós queremos saber critérios e saber se não houve abuso nessa omissão, possivelmente a possível omissão das empresas, e não repassarem essa redução da Petrobras para o consumidor final. Parabéns, Vadir Damus, que o senhor possa fazer esse trabalho, e aqueles que tentarem burlar essa redução do gás, aqueles que tentarem burlar para prejudicar o povo brasileiro, que sejam punidos com o rigor da lei, correto?